Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para meditar mais uma vez na Bíblia, em ordem cronológica, e vamos dar sequência ao capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 27. E se você tem gostado, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas e vamos agora pedir que o Espírito Santo nos conduza, né? Meu Deus, eu peço o teu Espírito para que ele nos ilumine e nos direcione e abra o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra. Fale conosco, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 12, 27, o versículo. Agora, a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, ele dizendo, né, a alma estava perturbada. E por quê? Não era por causa dos espinhos, né? Coroa de espinhos, as chibatadas, né, o açoite que ele levou, a cruz, o que prenderam ele nas mãos, nos pés, né, os cravos, os pregos, mas a separação do Pai. Ele era o cordeiro que iria levar o nosso pecado. E aonde há o pecado, não há Deus. Deus é santo. Então ele estaria carregando toda a nossa culpa. Por isso, essa perturbação na alma. E ele falou, salva-me desta hora. Ele falou, não, eu vim para isto, né? E quantas pessoas, diante de uma tentação, de um pecado, elas cedem. Elas não resistem. Por isso, o próprio apóstolo Paulo diz para nós resistirmos ao pecado até o sangue, né? Com toda a força que temos. E ele continua agora no 28. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O comentário, a voz do Pai foi ouvida em 3 ocasiões diferentes no ministério do Filho. No batismo, Mateus 3:17, na transfiguração, Mateus 17:5, e nesse momento de aflição. O Senhor Jesus, ao contemplar seus dias futuros de agonia, pediu para que o nome do Altíssimo fosse glorificado por meio dele. Mas o Pai afirmou que desde a eternidade era glorificado por ele e o seria ainda mais. Essa glória vinha da obediência incessante do Filho, que iria atribuir ao Pai exaltação ainda maior assim que concluísse suas obras no mundo e vencesse a cruz. Veja que não há melhor forma de glorificar a Deus do que ser obediente à sua voz. E que prazer podermos ouvir a voz de Deus e poder seguir, né, os seus conselhos. 29. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Que lindo, né? Quer dizer, o Senhor Jesus, o amor do Pai, estava expresso no Filho. A nós, pecadores, 31, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quer dizer, aquele que reinou até então, aquele que fez a festa até então por causa do pecado, da desobediência, seria posto um ponto final naquela festa. 32, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isto significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão, nós temos ouvido a lei que o Cristo permanece para sempre. Como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quer dizer, eles estavam confusos, né? Na cabeça deles, nunca que o Senhor Jesus, aquele homem forte que ressuscitou mortos, que venceu, estava vencendo, seria derrotado, né? Que seria entregue para a multidão. Eles não compreendiam que ele estava sendo o Cordeiro de Deus. 35. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco, por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Estas coisas disse Jesus e, retirando-se, ocultou-se deles. Então, quem é o verdadeiro filho de luz? O filho de luz é aquele que anda
nos passos de Jesus, né? Que obedece à palavra de Deus, que segue os mandamentos de Deus. Porque há muita gente que diz ser filha de Deus, mas engana os outros, mente, rouba, adultera, faz tudo de errado. Esse não é filho, esse é criatura, né? Continua carregando as características de seus pais. Aquele que nasceu de Deus se torna filho de Deus ou filha de Deus e passa a pertencer da família de Deus. Uma vez na família de Deus, passa a carregar a luz do próprio Deus. 37. E ainda que tinha feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Comentário: o braço do Senhor representa o seu poder, que só pode ser revelado por intermédio da pregação correta e clara das Escrituras. No Egito, o seu braço foi estendido para livrar os hebreus, Êxodo 13, e agora se estende novamente a toda a humanidade por intermédio do Senhor Jesus. Esse braço poderoso deseja salvar a todos, mas só pode socorrer e dar a vida eterna àqueles que ouvem e obedecem a palavra de Deus. Até hoje, muitas pessoas, apesar de carregarem a Bíblia e de muitas vezes até lerem, frequentarem os cultos, mas não crê porque não obedece. Quem realmente crê vai obedecer. 39. Por isso, não podiam crer. Então Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Então, quando há uma conversão, quer dizer, você estava seguindo uma direção, mas você converge, você então muda a direção, o lado. Então, você passa a andar nos passos de Jesus. Eu prefiro estar 1 centímetro do inferno, mas na direção certa, nos passos de Jesus, no caminho que é Jesus, do que estar a milhares de quilômetros de distância do inferno, mas dia após dia me encaminhando para ele. Então, eu prefiro estar no caminho certo, seguindo e obedecendo ao que o meu Deus manda. 41. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O comentário diz assim: creram nele, mas não o confessavam. Embora Israel tenha tomado conhecimento da vida do Messias e presenciado os seus sinais, a nação se manteve na incredulidade. A grande maioria das pessoas preferiu a passageira glória dos homens à glória eterna oferecida por Deus. Não tem sido assim também nos dias atuais, em que muitos assumem a fé por medo de zombarias, perseguições. Não tem sido assim também nos dias atuais, em que muitos não assumem a fé por medo de zombarias, perseguições, escárnios. Isso ocorre porque amam mais o prestígio da sociedade, a falsa sensação de segurança, as regalias e as amizades do que a própria salvação. Então, o caminho é largo, todo mundo aceita porque todo mundo está nele. Mas uma vez que você decide o caminho estreito, são poucos os que pegam esse caminho. Então, quem está nesse caminho vai ser odiado, né? O apóstolo João falou isso, que quem é amigo de Deus, o mundo é seu inimigo. Mas quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, né? Então, quando nós decidimos nos entregar, nós vamos sofrer o que Jesus sofreu, escárnios, injustiças, invejas, mas tudo isso ele também venceu. Nós vamos passar por tudo isso também, mas vamos vencer também. Então, sabe o que isso significa? Como Eli, aquele sacerdote, né? Ele valorizou mais os seus filhos, apesar dele ter sido avisado previamente para ele corrigir os seus filhos dos erros que eles cometiam, mas a Bíblia diz que ele honrou mais os filhos do que a Deus. E quantas pessoas honram, por exemplo, muito mais o seu trabalho, né? Elas trocam o trabalho em detrimento à presença de Deus, a ida à igreja, a leitura da Bíblia. Há pessoas que o seu familiar, eu te proíbo de ir lá,
e ela obedece fielmente ao familiar, mas não obedece à palavra de Deus. Então, esses homens aqui, eles tinham medo dos homens, mas não tinham medo de Deus, medo do inferno. Eles creram parcialmente. É aquela pessoa que se entrega a 99%, ela não se entregou 100%. Há 1% ali que ela ainda mantém com medo de entregar. 44. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, quem crê, crê. Quem não crê, fica. Então, essa é a realidade do mundo espiritual. Não existe o que crê mais ou menos, né? Ou é sim ou é não. Por isso que ele falou, quem crê se lança, é salvo, mas quem não crê, ele também não julga. Olha o 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa o há de julgar no último dia. O comentário daqui, não receber as minhas palavras. Quem rejeita o Senhor Jesus e seus ensinamentos, automaticamente rejeita o Altíssimo. Sua palavra tem tamanha autoridade que ocupará posição julgadora no tribunal de Deus. Enquanto aqueles que ouvem e praticam a palavra possuirão a vida eterna, aqueles que a desprezam serão julgados e condenados por ela. Esse versículo 48, ele coloca muito temor dentro de mim. Porque hoje, por exemplo, nós estamos aqui meditando, né? Muito mais será cobrado de mim por tudo que eu já sei, porque eu não sou um leigo à palavra de Deus. Eu não sou um ignorante às coisas que hoje eu sei. Então, se eu praticar o erro, eu pratico consciente que eu estou fazendo errado. Não tem como depois eu esperar que Deus me abençoe. A palavra que hoje eu leio e que me abençoa, que me refrigera, mas se eu não obedecer, amanhã ela vai me julgar. Então, é muito forte. Para mim, isso é muito forte. 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Comentário: vida eterna. O ser humano foi criado para viver eternamente. Isto é, embora o seu corpo pereça, sua alma é imortal. A vida após a morte é um tema que faz parte do imaginário de pessoas de todas as épocas e culturas. No entanto, não são todas que alcançam a revelação da fé de que somente no Salvador é possível não apenas existir, mas também viver eternamente. Quando as Escrituras falam de vida eterna, se referem não apenas à imortalidade da alma, mas também à sua habitação perpétua no céu, onde se deleitará na perfeita comunhão com o Altíssimo. 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Por isso, prossigamos e sigamos em direção do alvo. E o alvo é Cristo, né? Vamos seguir. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, vamos nos firmar nesse caminho. Ele é a verdade. Então, a verdade nos liberta da religiosidade, de quem nós éramos, da velha criatura. Ele é a vida, porque a promessa dele de vida eterna começa quando nós recebemos o Espírito dele em nós. Agora, Mateus capítulo 22. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então, que forte, né? As bodas quer dizer o casamento. É como a Santa Ceia. Então, o rei estava celebrando o casamento do seu filho. Jesus é o filho. E a igreja é a noiva, né? A igreja do Senhor Jesus, a igreja que ele ama. Então, no 4, depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém,
não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, ultrajaram e mataram. Quantos profetas morreram, né? O João Batista, o mais recente, aqui foi o que morreu porque falou a verdade, pregou a verdade. Então, as pessoas rejeitam o Filho de Deus. Quantos que hoje rejeitam, né? Fala, como que há tanta desumanidade no mundo? Bom, a palavra diz desumanidade, o ser humano longe de Deus, ele se torna mal, vil. Deus não tem a culpa do erro do ser humano, né? No 7, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. E então diz aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Que tristeza. Quantas pessoas são convidadas hoje para vir à igreja, mas rejeitam, não tenho tempo. Ah, meu trabalho, isso, aquilo, sempre. Mas elas encontram tempo para outras coisas, né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, para ir para a igreja, não tenho como. Eu cuido dos meus filhos, eu tenho que fazer o comer, eu tenho que isso, tenho que aquilo. Mas elas param a vida delas para ir em festa. Então, se tem tempo para ir numa festa, tem tempo para ir na igreja. Mas a pessoa não quer fazer tempo para Deus. Mas quer as bênçãos de Deus, querem ser respondidas quando estão aflitas. 9. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Sabe, hoje nós vemos na igreja acontecer isso. Quem vem para a igreja? Não é o que está bem, não é os ricos, os poderosos, mas sabe quem vem para a igreja? Os pobres, os que não têm esperança, os que não têm vida, os que estão caídos, prostrados. Como recentemente o bispo deu um testemunho de um senhor riquíssimo que foi falar com o bispo no templo e falou assim, olha, eu invejo você. E o bispo perguntou, por quê? Porque você tem uma paz e eu não tenho. Ele falou, eu tenho dinheiro para fazer o que eu quiser nesse mundo, mas eu não tenho paz. e olha que interessante, né? O dinheiro todo que ele tem não poderia comprar paz. 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. O comentário diz assim, a veste nupcial se refere à justiça dos santos. Vamos lá conferir Apocalipse 19:8. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Continuando no comentário, quem vem pela fé pura e genuína na pessoa do Senhor Jesus e que nos justifica diante de Deus. Muitos têm trajado uma veste falsificada, isto é, têm vivido uma fé falsa. Embora creiam em Jesus, tenham conquistado algumas bênçãos e sejam assíduos na igreja, continuam contrariando a vontade de Deus com suas más atitudes. Aos olhos daqueles que os cercam, aparentam possuir uma fé pura e suas vestes parecem perfeitamente originais, mas o Senhor consegue enxergar o que ninguém vê, a mágoa que está no coração, os maus olhos, o orgulho, o egoísmo, as más intenções, o relaxamento espiritual, a fé emotiva, a inconstância, a indefinição e tudo mais que os tornam indignos de participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. E você, está preparado para esse grande dia? Para essa grande festa? Para as bodas do Cordeiro? E aí eu termino aqui com esse versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O comentário,
Muitos são chamados e poucos escolhidos. Todos têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de se arrepender dos seus pecados, mas a maioria tem rejeitado a oferta de salvação proposta pelo Senhor Jesus. Por essa razão, continuam escravas do diabo e distantes do reino de Deus. Estes são os chamados. Por outro lado, há aqueles que ouvem a verdade e lhe obedecem. São os escolhidos, que não são simplesmente membros ou frequentadores de uma igreja física, mas fazem parte da igreja espiritual, composta por todos os salvos. Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos, a igreja do dízimo de Deus, os que foram separados. Então há dois grupos, os nascidos da carne, que são aqueles que nasceram do seu pai e da sua mãe, carregam o seu DNA, suas características, e aqueles que morreram para o mundo, mas nasceram para Deus. Esses têm o poder de serem feitos filhos de Deus, passam a ser filhos primogênitos de Deus também, como o Senhor Jesus. O Senhor Jesus na terra foi o Filho de Deus, nós também podemos ser. Privilégio, não é? Bom, vamos continuar no próximo vídeo e que você seja muito abençoado. Deus abençoe.